Nosso vídeo vai ser sobre função quadrática. Primeiro a gente vai relembrar um pouquinho o conceito de função quadrática. Ela é conhecida como uma função que vem a partir de uma equação de segundo grau, e ela é formada da seguinte maneira: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou também pode vir, em vez de ser f de x, vir o y no início, o g de x, o h de x, mas que se vier o x ao quadrado, ela vai ser uma função quadrática. Se não vier esse termo aqui, né, a variável x ao quadrado, então ela não é uma função quadrática. Lembrando também que esse a, b e c a gente chama de coeficientes, da mesma forma que a gente viu lá na função afim. Então, aqui tem alguns exemplos de função quadrática e como a gente identifica esses coeficientes. A primeira aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Esse x ao quadrado, como ele vem só, a gente diz que vale 1, que é o a. O menos 4 que está aqui junto com o x é o b. E esse 3, que está sem o x, sem variável, a gente fala que é o c. O outro exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 4. Menos x ao quadrado, então vai ser menos 1. O b, 2. E o c, 4. Outro exemplo, g de x igual a 3x ao quadrado menos 4x. Aqui, essa daqui tá faltando um termo, né? O termo que no caso é o c, que não vem a parte numérica aqui sem a variável x. Então, eu vou dizer que esse c vale 0. Se faltar algum desses termos, o b ou c, se não vier visível aqui pra gente, na função, a gente diz que vai ser 0, certo? O próximo exemplo aqui é para a gente reconhecer quando é que a função está completa e quando ela não está completa, né? Quando eu tenho os três coeficientes, quando eu tenho o a, o b e o c, eu digo que ela é uma função completa. Quando eu tenho dois termos ou só um, pode vir aqui só o x ao quadrado, pode vir aqui só o 2x. Então, eu digo que é uma função quadrática. Por quê? Porque vem um termo ao quadrado, certo? Ela não vai deixar de ser função quadrática. Só que aqui eu vou ter, no caso, só o valor de a, né? Mas aqui eu tenho o valor de a, de b e de c. Então, eu digo também que ela é função completa. Com essa daqui, g de x igual a x ao quadrado mais 3. Está faltando um termo, né? O b, ó, o termo aqui, que é só x. Não tem aqui no meio, ó. Então, eu digo que essa função está incompleta. Aqui, né, esse exemplo aqui é para a gente identificar esses coeficientes. Não podemos esquecer disso daqui. Por quê? Porque os cálculos que a gente vai precisar na frente vai depender desse reconhecimento, tá? O 2 aqui no x ao quadrado é o a, o menos 3 aqui no x é o b e o menos 2 é o c. Lembrando que quando vier esse número negativo, esse sinal de menos acompanha o valor, tá? Não esqueçam. Aqui o outro exemplo, f de x igual x ao quadrado mais x mais 2. A1, B1 e o C2. G de x, 4x ao quadrado menos 2x menos 2. O A4, o B menos 2 e o C menos 2. Não podemos deixar de identificar quem é quem aí, tá? Porque os cálculos que iremos fazer na frente vai precisar. O próximo ponto é o gráfico. O gráfico
da função quadrática é uma concavidade, é uma curva, certo? Ou para cima ou para baixo. Como é que eu identifico, como é que eu vou saber fazer essa curva lá no gráfico, né? Como é que eu vou saber o sentido dessa curva, se é para cima ou se é para baixo? Ó, se o A for maior do que zero, se o A vier positivo, por isso que a gente precisa, né, saber identificar quem é o valor do A, do B e do C, porque a gente também vai precisar disso daqui, tá certo? Então, se o A é maior do que zero, no caso, se o valor do A estiver positivo, ó, a curva é para cima, certo? Depois que você marcar os pontinhos, né, os pares ordenados aqui no gráfico, aí vai ficar a dúvida. E agora, eu vou fazer a curva para que lado? Para cima ou para baixo, né? Em qual sentido? Então, você vai olhar para o valor do A lá do enunciadozinho da função que ele deu no início da questão. Então, se o A tiver positivo, que no caso ele vai ser maior do que zero, então você vai fazer a curva, ó, para cima. Se o A for menor do que zero, no caso negativo, né? Então, a curva vai ser, ó, para baixo. Vamos ver um exemplo como é que a gente constrói esses gráficos. Aqui eu tenho uma função, ó, x ao quadrado menos 4, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. O A aqui, ó, o x ao quadrado é 1. Aqui, ó, o x ao quadrado aqui tá positivo. Quando não vem ninguém com x ao quadrado, eu digo que vale 1, né? Então, se é 1 e tá positivo, então ele é maior do que 0. Então, eu já sei que a minha curva vai ser para cima, certo? Então, como é que eu vou construir os gráficos? Como é que eu vou saber fazer esse gráfico? Primeiro, a gente vai desenhar essa tabelinha aqui, né? A gente vai construir essa tabelinha. X, ó, porque aqui não é x ao quadrado e aqui não é menos 4x, então eu vou trocar esse x ao quadrado por esses valores, ó. Eu coloquei aqui os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Então, fica, ó, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. O resultado foi 3. Então, esse resultado é o valor do meu y. Então, já tem o primeiro par ordenado, ó, 0 e 3. Desenhei aqui o meu plano cartesiano, ó, o eixo do x e o do y. Aí, eu venho e marco o par, ó, 0, 3. Como o x é 0 e o 0 é aqui, né, a origem, que é o ponto de interseção dos dois eixos, então, ó, fica daqui até aqui o 3, ó. Então, eu pinto, ó, a bolinha aqui no 3, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, a mesma função, ó. Aí fica 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3, ó. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Calculei tudo, deu 0, né? 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4 mais 3. Então, aqui 1 mais 3, 4, 4 menos 4, 0, certo? Então, vocês vão calcular aí uma expressão, né? Quando a gente troca esse x pelo valor aqui, a gente vai calcular a expressão normal, certo? Primeiro, calcula aqui, ó, o número que tá com a potência e o que tá multiplicando, para depois vocês calcularem o que tem soma ou subtração, certo? Então, eu tenho o par 1 e 0, ó. O 1 já vai ser no x, ó. Então, aqui vai ficar aqui em cima do x, ó. 1 positivo. Então, você pinta a bolinha aqui, ó. A bolinha aqui, certo? O outro ponto, 2, ó. O x vai valer 2, né? Então, vamos lá. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 3, né? Então, calcula tudo aqui, ó, deu menos 1. Então, eu tenho par 2 e menos 1. Sempre você olha logo do x, ó, 2 e o menos 1 aqui, ó. Então, vai ligar daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, ó. Aí, faz o pontinho aqui, ó. O outro,
vamos usar agora x valendo 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. Calculei tudo, deu 0. Então, eu tenho para 3 e 0. O 3 do x, ó, aqui em cima, ó, pinta aqui, ó. O y deu 0, né? Então, eu marco em cima do eixo. E o último valor, 4, né? Então, fica 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. Calculei tudo, deu 3. Então, eu tenho para 4 e 3. Positivo, né? Então, ele tá aqui, ó, no primeiro quadrante. 4 e 3. Ó, marca aqui, ó. Certo? Pronto. Marquei os meus pontos. Agora, eu vou traçar a parábola, né? Porque tá pedindo pra mim fazer o gráfico. Aí, eu não terminei de fazer o gráfico. Eu apenas marquei os pontos aqui, ó. Tá aqui um ponto, tá aqui o outro, tá aqui o outro, tá aqui o outro, tá aqui o outro. Agora, eu vou traçar a parábola para poder eu concluir meu gráfico. Então, se o A aqui tá positivo, então eu já sei que a minha curvinha, ó, pra cima, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu comecei foi aqui, ó. Então, ó, vem, você vai, ó, descendo pra passar, ó, nos pontinhos que você fez, certo? Ó, agora eu concluí o meu gráfico, tá bom? Então, aqui é dessa maneira que vocês vão construir o gráfico da função quadrática. Faz a tabelinha, primeiro constrói a tabelinha, joga lá os valores para x, calcula em cima da função que ele vai lhe dar. Achou os resultados, é o valor do y. Marca todos os pontos aqui no plano cartesiano e depois traça a parábola, certo? Esse daqui eu já deixei pronto, né? Só para poder a gente reforçar. Então, ó, eu tenho a função g de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Aqui, ó, o meu A está negativo, então ele é menor do que 0, certo? Então, eu vou fazer o quê? A parábola para baixo, né? Então, ó, construí a tabelinha, coloquei aqui 5 valores para x, calculei em cima dessa função, achei os valores de y, ó, marquei os pontos aqui, ó, no gráfico, né? No plano cartesiano, marquei os pontinhos, tracei todos eles e fiz a minha parábola para baixo, porque o meu A está negativo. E para a gente concluir, né, o nosso assunto função quadrática, a gente vai ver a questão das raízes. Nós vamos pegar essas raízes a partir de quem, né? A função, ela vem dizendo f de x igual, né, alguma coisa. Essa função, se eu tirar o f de x e o igual, fica uma equação do segundo grau. Então, como é que a gente calcula uma equação do segundo grau? Delta e Bhaskara, né? A função, né? No caso, para a gente achar as raízes, os zeros da função, vai ser a mesma regra. A gente vai calcular Bhaskara, tá? Delta e Bhaskara. De que forma? Eu vou pegar, ó, tiro os valores dos coeficientes, tá? Aqui, ó, o A é 1, o B menos 5 e o C 6. Tirei os valores, ó, da função, dos coeficientes da função, tirei aqui. Aí, eu pego a fórmula de Bhaskara, ó, B ao quadrado é igual a menos 4 vezes A vezes C. E vou, né, substituir essas letrinhas pelos valores, ó, que eu tenho aqui dos coeficientes. Calculo, achei o delta, 1, né? Agora, eu quero as raízes. Achei o delta, terminou? Não, tem que achar as raízes. Quem são as raízes? O x1 e o x2. Ou x, uma linha, x, duas linhas, né? Algumas pessoas gostam de falar assim.
Então, como é a fórmula de Bhaskara? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? 2 vezes A. Então, eu vou calcular o primeiro aqui, menos B mais a raiz de delta sobre 2A, e depois eu calculo menos B com menos a raiz de delta, certo? Aí, esses dois resultados que eu achar aqui, no caso aqui eu achei 3, ó, e achei 2. Então, aqui são as raízes da função aqui de cima, ó, do enunciado que ele me deu aqui, certo? Então, as raízes não é aqui no delta, ó, delta igual, né, o valor, não. As raízes é esses dois valores de x que vocês acham aqui no final, ó, na fórmula de Bhaskara, ok? Outro exemplo, aqui dada a função y é igual a x ao quadrado mais 3 mais 2, encontre suas raízes. Tira os valores dos coeficientes a, b e c, aplica a fórmula de delta, depois faz aqui a fórmula de Bhaskara, ó. Achei as raízes menos 1 e menos 2, né? Cuidado com o jogo de sinal. Aqui, ó, eu tenho menos 3 mais 1, sinais diferentes, subtrai, e o sinal do maior vem para a resposta. Por isso que ficou menos 1, né? Porque menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, né? Dá menos 1. Aqui, ó, sinais iguais, repete o sinal e soma. Cuidado nesse detalhe de jogo de sinal, viu? E o valor da função, né? É justamente a gente trocar esse x, né, daqui do x ao quadrado, e esse outro x que acompanha o valor aqui do b, né, a gente trocar esses dois x aqui, ó, por um valor que ele nos der, certo? Pode ser positivo, negativo, fração, tá? Um número natural. Então, não importa o valor que ele lhe der aqui, ó, a regra de você calcular é a mesma. Você vai trocar o x por esse valor, certo? Então, aqui ele pediu f de 3, ó. Então, fica, a função é menos x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, fica, ó, menos 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 mais 6. Primeiro, calcula essa potência, ó. Depois essa multiplicação, e depois você vai calcular a soma ou subtração que tiver. Então, aqui, ó, menos 3 ao quadrado, né? Como o menos é da função e não do valor que ele tá lhe dando aqui, ó, ele permanece, tá? Então, 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15. E repete o mais 6. Aqui, ó, você pode subtrair. Menos 9 mais 15, e depois o resultado pega com 6. Ou você soma esses dois positivos e depois subtrai o menos 9. O resultado aqui deu 12, certo? A outra, f de menos 2. Aqui, ó, ele tá lhe dando um valor negativo, e na função você já tem um menos aqui também. Então, deixa o menos da função aqui que ele tá lhe dando, ó, aqui fora. E esse menos 2 aqui, que ele tá querendo, você coloca dentro de um parênteses. E bota o expoente 2 lá fora, certo? Então, aqui é menos 2 vezes menos 2, tá? Esse menos que tá aqui fora, você vai repetir, tá bom? Então, menos 2 ao quadrado dá 4, né? Positivo. Como aqui fora, ó, tem um menos, você repete. Então, fica menos 4. Aí, aqui, ó, mais do 5 com menos do 2, dá menos, né? Jogo de sinal. 5 vezes 2, 10, e repete o mais 6. Aqui soma, ó, os negativos, dá menos 14, e repete o mais 6. Subtrai, dá menos 8. E com fração, a mesma coisa, tá? Cuidado que o expoente aqui, né, do x ao quadrado, tanto é para o numerador, como é para o denominador. Então, fica aqui, ó, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, certo? Aí fica menos 1/4,
Mas aqui, ó, 5 vezes 1/2, você pega esse 5, multiplica só pelo numerador e repete o denominador, tá? Então, fica 5/2 e repete o mais 6. Faz o MMC, aqui entre 4 e 2, né? Dá pra dividir entre eles, então o maior é o MMC, então 4. Então, aí você faz o processozinho, ó, divide, o resultado multiplica. Divide, o resultado multiplica. Divide, o resultado multiplica. Aqui, você calcula aqui em cima, repete de baixo. E aqui no final deu 33 dividido por 4, certo? E pra gente finalizar, fica aí essa frase pra vocês, ó. Todas as coisas são números. Escrita aí por Pitágoras. Tenham ótimos estudos e realizem as atividades.